Bom dia a todos. Que bom que estamos aqui em mais um momento devocional da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Gostaria de pensar nesta manhã com todos vocês, neste dia, a respeito daquilo que é essencial à vida. E gostaria de pensar numa mochila, quando nós nos preparamos para uma viagem, como é que você costuma se organizar com aquilo que você leva para uma viagem? Você leva coisas em excesso? Você leva aquilo que não é necessário? Ou você talvez deixe de levar alguma coisa que de repente poderia ser necessária? Como é que nós lidamos com a mochila da vida? O que é essencial nós trazermos para a nossa vida e assim colocarmos nessa mochila que nós vamos caminhar, que estamos caminhando com ela ao longo da caminhada da vida? E eu gostaria de pensar, a partir da oração do Pai Nosso, em 3 coisas essenciais que a oração vai nos ensinar. Essa oração vai nos ensinar a respeito daquilo que é essencial e daquilo que podemos pensar que nós precisamos colocar na nossa mochila da vida. Eu gostaria de pensar que nós precisamos do Pai, nós precisamos do pão e precisamos também do perdão. Precisamos do Pai porque precisamos de Deus, porque precisamos reconhecer que existe um Deus Criador, como diz a oração do Pai Nosso, um Deus que está acima de nós humanos, quando nós dizemos assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Portanto, nós precisamos do Pai, porque precisamos reconhecer que existe um Deus Criador, um Deus que está acima da nossa humanidade, que transcende aquilo que é humano, e que precisamos estabelecer uma relação de intimidade com Ele. Precisamos estabelecer uma relação de intimidade através da oração. E um pouco antes ele vai nos ensinar que quando nós quisermos conversar com Deus, quisermos colocar as nossas vidas diante dele, a gente entra no nosso quarto, fechamos a porta, pedimos em secreto, e em secreto Deus recompensará. Portanto, chamar Deus de Pai, de Painho, de meu Pai. Ele quer que nós estabeleçamos uma relação de intimidade com Ele. Nós precisamos também do pão, ou seja, precisamos daquilo que é o essencial e o necessário para o dia a dia. É importante nós reconhecermos que não entra em contradição com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que devemos ser precavidos também com o futuro. Ele nos ensina que nós devemos olhar para as formigas, porque elas trabalham no verão para que possam ter a provisão no período do inverno. Mesmo aquelas pessoas que têm mais condições financeiras, materiais, elas devem viver como se elas dependessem do Senhor no dia a dia. O apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Timóteo, 1 Timóteo 6, de 6 a 8, que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Nada temos trazido para este mundo e nada podemos levar. E tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Portanto, na oração do Pai Nosso, o Senhor vai nos ensinar que quando nós pedimos o pão nosso de cada dia, é porque nós reconhecemos a dependência que temos dele. Quer queira ou quer não, nós somos dependentes de Deus. Agora, cabe a nós reconhecermos isso, porque isso vai nos ajudar a vivermos de forma mais contente. Por isso que o apóstolo Paulo disse que de tudo eu já experimentei, e de tanto sei viver na carência como sei viver na abundância. E em tudo ele se sentiu contente. É esse contentamento que Deus quer nos dar, que nós coloquemos na nossa mochila a nossa intimidade com Deus, a nossa relação com Ele, e que coloquemos na nossa mochila da vida também o reconhecimento de que a vida é tão frágil e de que a vida depende dele. Por isso que é o pão nosso de cada dia. E por último, gostaria de pensar que nós precisamos também do perdão. Quando ele nos ensina nessa oração do Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, quando ele diz assim: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Portanto, nós precisamos reconhecer que fomos perdoados pelo Senhor. Nós somos o povo do perdão, porque fomos perdoados por Jesus Cristo. E cada vez que nós pedimos perdão a Deus pelas nossas faltas, aí nós lembramos que deveríamos, o que devemos nos estimular
a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos. São 3 coisas essenciais à vida: a relação com Deus, o sustento diário, aquilo que é necessário de fato, e os nossos relacionamentos. Que a oração do Pai Nosso venha nos ajudar a reconhecer, a perceber o que é que nós temos colocado na nossa mochila da vida. Portanto, a relação com Deus, nosso Pai, Paiinho, o pão nosso de cada dia, aquilo que Deus provê para as nossas vidas e que nós reconhecemos que dependemos dele, e o perdão, que vai nos ajudar a cuidar do nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Que Deus esteja nos abençoando e nos dirigindo, e que Deus esteja nos conduzindo ao longo deste dia, ao longo dessa caminhada, e estejamos nos dando conta daquilo que realmente temos carregado na vida, aquilo que nós estamos colocando na nossa mochila, e buscar aquilo que é essencial. Que Deus esteja abençoando grandemente você e sua família neste dia. Amém.